Sejam muito bem-vindos ao programa Direito e Dinheiro. Nesse programa, a gente vai trazer para você histórias reais de pessoas que sofrem com problemas jurídicos, problemas familiares e problemas financeiros. Eu sou Antonella Aramaio, eu sou advogada, especialista em direito bancário. Também tenho especialização em direito imobiliário e direito médico. A gente vai trazer semanalmente aqui no Poe Streaming problemas a serem solucionados para você, telespectador, com perguntas que vocês vão enviar para nós e com casos reais que a gente já atendeu nos nossos escritórios. Eu sou Alexandra Souza, sou advogada previdenciarista. Minha especialização é em planejamento previdenciário. Todo mundo planeja as férias, planeja a compra da sua casa, investimentos, mas ninguém lembra de planejar o seu futuro previdenciário. E eu estou aqui exatamente para te ajudar nessa parte. Você trabalha pelo seu dinheiro ou o dinheiro trabalha por você? Eu sou Aline Coutinho, contadora, trabalho com perícia judicial e extrajudicial, com especialização em perícia econômica e financeira, e os acompanhe todos os domingos no nosso programa às 6 horas da tarde, Direito e Dinheiro. Traremos muito conteúdo de valor. Meu nome é Sabrina de Fenteller, sou Relações Públicas, tenho especialização em gestão de crise, estratégia e planejamento. Começando o programa de hoje, a gente vai trazer questões emocionais, aproveitando que sexta-feira foi o Dia dos Namorados. Golpes emocionais, dívidas de relacionamento, violência patrimonial. É sobre isso que agora a gente vai falar. Sejam muito bem-vindos ao Direito e Dinheiro. A gente vai começar o programa hoje iniciando com uma pergunta. Quando o amor acaba, a dívida continua? A gente vai trazer essa dúvida que é bem pertinente. É um assunto que acontece muito mais do que você pode imaginar. Relacionamentos que terminam, mas deixam algo muito mais do que emocional. Deixam dívidas, deixam financiamentos, deixam empréstimos, deixam cartões estourados, deixam o nome negativado. Deixam muitas vezes uma pessoa que tentou reconstruir a sua própria vida financeira. Você já ouviu falar frases como assine esse financiamento para mim? Ou empresta o meu nome rapidinho? Ou empresta o cartão que logo logo eu te pago? Confia em mim? E o pior é que muitas vezes a vítima nem percebe que está sendo enganada, porque ela está apaixonada. E ela acaba acreditando que tudo na relação é de confiança, tudo é amor, tudo é alegria. Só que quando acontece de muitos homens ou mulheres acabarem sendo enganados por esse tipo de relacionamento, a pessoa some e leva o dinheiro ou deixa a pessoa com dívidas. Isso é muito triste e faz com que a gente possa refletir sobre esse tema. Então vamos para o primeiro caso de hoje, caso real. Fiquei casada por 8 anos. Meu ex pediu que eu financiasse o carro em meu nome. Ele prometeu pagar. Quando nos separamos, ele desapareceu. Hoje estou sendo cobrada por mais de 60 mil reais. Pergunta é simples. Quem responde pela dívida, Alessandra? Bom, Sabrina, quem responde é quem assinou o contrato perante o banco, né? Então, perante o banco não tem o que fazer, ela fica com a dívida mesmo. Ela pode até fazer depois um processo para rever esse valor em face desse ex-companheiro, mas a dívida fica em nome dela. Então, isso
até que ela prove que ela foi iludibriada, que ela foi enganada, essa dívida permanece. Permanece no nome dela e o que ela tem que fazer? Ela precisa arrumar, ter documentos, o que ela pagar, ela vai guardando para que depois ela possa, então, até entrar com um processo crime ou cível, né, em face desse companheiro. É o direito de regresso que a gente chama. É. A pessoa vai ter que pagar tudo, não tem o que fazer, não tem como obrigar quem fugiu. E aí depois ela pode entrar, se ela localizar essa pessoa, porque às vezes é difícil de localizar, né? É Sim. bem complicado. E é isso que acontece quando a gente mistura finanças com amor. O problema não é amar ninguém e nem emprestar se precisa. Às vezes precisa. Mas a gente, infelizmente, no mundo de hoje, existem muitos golpes. E a gente não pode sair confiando simplesmente nas pessoas. Faz parte, hoje em dia, da nossa realidade, da nossa triste realidade. Vocês assistiram o golpista do Tinder? Eu Sim. ainda não assisti. O Assistiu? estelionato emocional, sentimental. É bem legal. Fala bem sobre isso. E a pessoa tem toda aquela questão ardilosa que ela consegue conquistar para poder depois aplicar esse golpe. Tá? E Antonella, me diz uma coisa, e já que é uma pessoa tão ardilosa, é difícil, né? Porque é difícil, às vezes, eles deixarem algum rastro, e daí o que essa vítima pode fazer? É bem complicado. Geralmente, o que se faz é um boletim de ocorrência por estelionato, falsidade ideológica, enfim. A pessoa acaba ficando com as dívidas, tem que dar um jeito de pagar, fazer acordo e depois tentar ir atrás do prejuízo. Mas é bem complicado. E o interessante é que não existe um perfil exato desta pessoa. Então, eles podem ser muito bem articulados e são especialistas que eles não demonstram que podem vir lesar essa pessoa. Porque eles têm essa especialidade do encantamento que a pessoa fica completamente envolvida e completamente cega. Tem também a questão que às vezes nem estamos falando até de golpe, né? Acontece. Casal de namorados, noivos ou até casado, tu faz o teu nome, separou, e depois a gente vê isso. Não tem que depois ver isso. Mas daí é um pouquinho mais fácil, eu acho, porque se era casado, só se separou, não foi um golpe, ficou com a dívida, acontece muito, muito mais também do que a gente possa imaginar. Na hora de fazer uma separação, uma divisão de bens, a gente tem que dividir os bens que ficaram, mas também a gente divide a dívida. Então, nesse momento, tu ficou com a dívida, tu fica com a dívida, eu vou ficar com a propriedade, ou a gente vai dividir a dívida, enfim. Mas a questão toda é quando a pessoa realmente some, quando ela é uma golpista profissional. E isso a gente tem que cuidar, porque hoje em dia, com a tecnologia, está aumentando muito esse tipo de golpe. Sim, que é o golpe digital, né? E fica muito fácil hoje esses golpes, porque muitos casais dividem contas, cartões, contas conjuntas, senhas dos aplicativos de banco. Então, fica muito mais fácil hoje, sem precisar de uma assinatura. Esses dias mesmo, apareceu uma cliente no escritório, ela estava casada há pouco mais de um ano e a pessoa sumiu. E ela disse, ele fez um monte de dívida no meu cartão de crédito, eu tô com uma fortuna em dívidas, levou o carro dela, não sei onde é que estava o carro, e aí para achar essa pessoa. Então, aí eu disse, mas tu botou para dentro da tua casa, tu não conhecia ela? Não, mas é que ele era meu namorado. Hello, né? Mas, tipo, acontece. Eu digo hello porque eu tô de fora, eu tô vendo, parece que é um absurdo. Mas para ela que tá envolvida, não é um absurdo, né, gente? Não, exato. Eu tive uma amiga que ela teve o mesmo caso.
terminou, não, olha só, o carro eu vou continuar pagando, tá no teu nome, não tem como quitar agora, mas não te preocupa. Só que nunca mais, né? E ela ficou com a dívida, mais de 10 anos, né? Ela ficou com aquela dívida. Por fim, ela não conseguia fazer nada, ela teve que ir lá pagar. E toda vez era uma briga com ele, não devolveu o carro, né? Ela, coitada, pagou o carro e nem CNH tinha. Mas é a questão de não procurar, de não formalizar, e isso é importante. Tem que procurar um advogado, tem que formalizar qual é o acordo que estão fazendo. Até porque nessa questão do carro, ela poderia ter entrado com uma busca e apreensão. Porque se está no nome dela, mesmo que ela não tenha uma CNH, ela vai atrás e consegue fazer a busca e apreensão do carro. E muitas vezes parece que estamos falando de pessoas leigas e pessoas que não têm um conhecimento, que não têm estudo. Muitas vezes são pessoas que têm, né, uma capacidade intelectual de observar essas coisas, mas é muito comum, quando está envolvido no relacionamento, também acaba por esquecer, né, desse conhecimento, dessa habilidade. Porque quando a gente fala, parece assim, mas essa pessoa não tem estudo, essa pessoa não tem condições psicológicas. Não, é que quando sentimentos e emoções estão envolvidas, os cenários são diferentes, né? Sim, as pessoas acabam deixando a confiança na frente. E eu quero agora, então, fazer uma rodada rápida sobre os golpes mais comuns que acontecem. Vamos lá. Golpe emocional financeiro que tu enxerga. Diz um aí. O mais comum é financia um carro para mim, depois eu vou pagando, depois eu transfiro para mim, ou a transferência de bens, né? Que também é muito comum. Um casal morava juntos, mas ele não contribuiu com a compra nem da casa, nem dos bens do casal. Essa pessoa, essa mulher, já tinha o bem, mas não tinham acordos pré-definidos, né? Uma união estável, com cláusulas sólidas, não tinham acordos pregressos. E quando ele foi embora, ele levou a metade do patrimônio dela. É a velha história, né? Confiança não substitui o que está no papel. Então, o papel sempre é importante. Sempre. Eu acrescentaria também cartões de crédito, né? Porque ele traz grande colapso nas famílias hoje em dia. E a gente sabe que os juros do cartão de crédito ele é altíssimo. Então, se a gente deixa de pagar ao longo dos meses, isso cresce consideravelmente. Os empréstimos bancários também é um problema muito atual hoje para muitas famílias. Existe aquela frase, eu fiz porque eu confiava, mas confiava tanto assim, como tu diz, né? A confiança não substitui o que está escrito. Então, o amor é cego. Vamos nos ater sobre essa questão. Estou apaixonada. Não tem. Escreve, faz contrato, vamos lá. Procura um advogado. Primeira coisa. E hoje tem o contrato de namoro. Também. Tem um tempo estabelecido que eu, para fazer esse contrato, estou namorando apenas há 1 mês. Eu já posso fazer esse contrato de namoro? Pode fazer. E ele me resguarda de quê? De tudo, praticamente. Se tu não tem o ânimo de morar junto, ter filhos, tu pode colocar, é um contrato entre vocês, né? Tu e teu namorado, por exemplo, onde tu vai determinar os meus bens são meus, não tem empréstimo, a casa é minha, tu pode vir aqui morar comigo, dormir aqui comigo, mas tudo estabelecido. Porque no direito penal, tudo que está lá no Código Penal, que está escrito no Código Penal, é o que tu não pode fazer. No Código Civil, é tudo que tu pode fazer, mas o que não está no Código Civil e não está no Código Penal, que é o que eu não posso fazer e o que eu posso,
Tu estabelecer em contrato, tu pode, desde que não seja crime, que não seja proibido por lei. Então, tu pode estabelecer e fazer um contrato. Eu acho bem legal o contrato de namoro. E Antonella, sobre a questão da união estável, como é que o pessoal pode ver isso hoje? Da mesma forma, a união estável, eu sempre recomendo para os meus clientes fazerem contrato de união estável. Por quê? É melhor tu fazer o contrato de união estável e te resguardar financeiramente e no patrimônio do que tu não ter documento nenhum. E também quando tu resolve casar, vou casar, eu sou casada em separação total de bens. Amo meu marido, mas o que é meu e o que é dele é nosso. Boa, ele vai me matar. Não, tô brincando. O que é meu, o que é dele. Mas, claro que existem as regras. A gente constrói um patrimônio juntos, a gente tem uma família, mas é tudo bem delimitado. Então eu prefiro colocar no papel e já ficar determinado do que depois ter surpresas. Então já tá resguardado o que é de cada um. Eu acho bem interessante. Será que tem algum estereotipo da pessoa que é mais vulnerável a sofrer esse tipo de golpe? Esse estelionato amoroso, já que a gente está agora sexta-feira, foi o dia dos namorados, né? Eu acredito que exista sim, porque essas pessoas, tanto homens quanto mulheres, eles têm uma certa especialidade de identificar essas pessoas que estão mais vulneráveis, que estão mais carentes, estão mais tempo sozinhas. Então, eles, como é que eu vou te dizer? Eles falam aquilo que a pessoa quer ouvir. Então, isto já é muitos estudos e isso já existe vários padrões que pode ver. Todos os momentos aparecem nos noticiários, né? Que conhecem principalmente nesses aplicativos de namoro, eles já identificam esse padrão. Então, eles já conhecem quem são essas pessoas, porque a rede social hoje, ela é um certo raio-x da tua vida. Então, existem muitos padrões que pode se identificar que são pessoas vulneráveis, que são uma presa para esses estelionatários sentimentais. Então, a dica que a gente tira desse bate-papo de hoje é, mesmo que você tenha um relacionamento até duradouro, faça contrato, esteja resguardado, procure um advogado. Porque a gente sempre tem que estar resguardado, independente do tempo de relação. Exatamente. Aline, e nesses contratos eu acho uma coisa bem interessante, bem da tua área, é estabelecer valores e atribuições de cada um. Exatamente. É como se fizesse uma planilha. Se é um casamento que tem um acordo, um namoro, que tem um acordo, vamos dizer, verbal, eu pago o aluguel, eu pago o gás, eu vou pagar, então acho que também ter esse planejamento financeiro estabelecido. Com certeza, até na parte da perícia, porque muitos casais vão para o litígio. Então, Sim. o que conta para nós peritos quando vamos apurar? Os contratos, os documentos, porque verbalmente a gente não consegue fundamentar um laudo, que a pessoa comentou que tinha determinada situação e estava acordado verbalmente. A gente sempre precisa de contratos. Então, independente da situação, tem que deixar registrado. E agora o nosso quadro. Eu tenho algumas perguntas, Antonella, aqui para você hoje. Afirmação número 1. Meu ex fez dívidas escondidas durante o casamento. Eu sou obrigada a pagar tudo? Depende. Tudo no direito depende. Por quê? Depende. Ex do quê? Ex-namorado? Tinha contrato? Não tinha contrato? Ex-marido? Então, a princípio, se é um ex-namorado e ele fez dívidas em nome dele, ou tu tinha uma separação total em nome dele, também as dívidas, não vai precisar fazer pagamento. Agora, se a dívida ficou no teu nome, aí tu vai ter que precisa pagar sim. Essas dívidas, por exemplo, elas foram escondidas no casamento.
Aí também voltamos ao regime de bens, né? Dependendo do regime de bens. Perfeito. E de uma boa advogada especialista em separação, por favor, né? E interessante que são pequenos detalhes que acabam as pessoas negligenciando ou não prestando atenção, achando que esse pequeno detalhe, inclusive de estabelecer as finanças do casal, que isso não vai dar problema. E nós temos também, agora tem uma outra pergunta, nós temos muito a questão da confiança que a gente acabou de comentar. Eu vou emprestar meu nome para o meu familiar, para o meu amigo, ele sempre me pagou. Então, se eu empresto meu nome para ele, como fica? Eu tenho responsabilidade ou não tenho responsabilidade? Se tu emprestou teu nome para fazer uma dívida, tu é responsável por efetuar o pagamento dessa dívida. Não vai ser a pessoa. Eu tenho um caso no escritório bem interessante. Ela era empresária, ela emprestou um nome para o tio, ele fez compras em grande volume de calçados, roupa, era uma loja de calçados, e ele não pagou, ele recebeu, não pagou e a dívida ficou no nome dela. Até hoje, já passaram-se uns 15 anos, até hoje ela paga. Porque ela não trabalhava no negócio, mas ela emprestou pro nome pro tio. E eu falei pra ela na época, eu disse, tu vai ter que pagar e depois tu vai cobrar do teu tio. Aí ela disse, eu não quero me incomodar com meu tio. Então vai ter que pagar. Então tu vai ter que pagar, não tem o que fazer. Então cuidado quando forem ser bondosos e emprestar o nome. A emoção, né? Confiança. A emoção sempre tomando E conta, tu pensa que né? é o tio, ele não vai me sacanear. Sacaneou. Sacaneia, mesmo assim, ela não tem coragem de ir lá Às cobrar, vezes as pessoas né? ficam até acuadas, porque quando envolve o tio, também envolve todo o restante da família. Então, às vezes, não é um conflito de duas pessoas. Isso aí pode se tornar um grande um conflito maior, pode se transformar em uma desavença coletiva familiar. Mas tu pensa que assim, aconteceu isso. Ela brigou com o tio. Ela não fala com o tio. Por que ela não cobra do tio? Porque existem, né, outras pessoas indiretamente envolvidas, né? Tem a mãe, tem a avó, tem, né, toda a questão familiar, mas igual a relação com o tio já acabou. Já acabou. se desfez. E hoje nós temos um segundo caso real. O segundo caso é: meu namorado pediu acesso à minha conta bancária. Eu confiava nele. Meses depois, descobri empréstimo que eu nunca tinha feito. Isso acontece muito? Acontece muito. E não só de namorado, viu? De familiar, de filhos, de netos. Empréstimos consignados, a gente vê muitas pessoas. Eu não sabia que eu tinha feito esse empréstimo. E aí vai ver de falsificar a assinatura. Então, mais uma vez, a gente tem que sempre ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu tenho muitos casos no escritório disso. Lá para mim também já apareceu no escritório, porque eu trabalho com aposentadoria, então quando vem, porque tem aposentado que chegou a não ter nada para receber de tanto empréstimo, mas de tanto empréstimo, eu não sei, eu nunca fiz, não sei nem ir no banco. Aí vai ver uma filha, o sobrinho, é o filho. E daí o aposentado fica sem nada para receber a mesma coisa. Eu tive um caso no escritório que veio um senhor e disse, eu recebi do INSS aquele retroativo. Sim. E ele disse, a advogada não me repassou e tal. E a gente foi ver, a advogada tinha levantado o valor e ela tinha repassado pro filho. E ele dizia assim, não, mas meu filho não fez isso. Eu digo, meu senhor, tá aqui, tá a assinatura dele. E o filho dele foi lá e pegou todo o retroativo dele. Tu acredita nisso? E Antonella, dito todos esses casos que você e a Alexandra comentaram, tem toda uma responsabilidade civil e criminal, né? Com certeza, tem. É bem importante a gente sempre, quando acontece isso, faz um boletim de ocorrência. Claro que o boletim de ocorrência te assegura
ele te dá uma segurança de que caso seja usado ou venha tu sofrer um dano no futuro, tu mostra que aquilo ali aconteceu. Mas tu resolver efetivamente ou tu reaver valores é bem mais complicado. E outra coisa, normalmente quando tem algum parente envolvido, principalmente os filhos, eles não querem fazer o boletim de ocorrência em face do filho. Eu tive vários casos que a gente pediu imagens do banco, porque ela dizia que aquilo não era, que ela não tinha feito, e aparecia a filha, né? Então, assim, é difícil. Eles negam. Não, meu filho não vai fazer isso. Daí só quando vem a filmagem. E mesmo assim, banco. né? É que é complicado, né? O filho. Então, tem todo um relacionamento emotivo. A gente tem outro caso no escritório que a nora pegava o dinheiro. A nora. Vou cuidar do cartão do sogro. Complicado. E aí o sogro não tinha mais nem o que comer. Então... E isso é que a gente vai ter um outro programa para falar sobre esses superendividamentos também, né, gurias? Sim. Importante. Tudo aqui vira assunto para próximo programa. Então, aproveitando o gancho, se você tiver alguma dúvida, alguma questão que você queira saber, envia aqui para o programa que a gente pode transformar num próximo tema para debate. E também esclarecer, porque às vezes pequenos detalhes fazem toda a diferença quando tem uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, uma estratégia, um planejamento. Então, isso é muito importante. E estamos indo para o nosso próximo quadro, Socorro, Doutora. Nós temos aqui uma pergunta. Meu ex fez um empréstimo usando o meu celular e meus dados. O que eu faço? Bom, nesse caso, o ideal é registrar a ocorrência, guardar todas as provas, solicitar a documentação no banco e procurar a orientação de um advogado imediatamente. Temos aqui uma outra pergunta. Posso retirar meu nome de um financiamento que eu assinei com meu ex? Olha, depende do tipo de financiamento. A maioria das vezes não é possível, porque tem que ter a concordância da instituição financeira. Não é automático, às vezes eles não concordam. E é um direito que a instituição tem de não concordar. E você acha que se eu fizesse um contrato com assinatura junto com ele, adiantaria? Teria algum percentual a mais de chance ou não? Tu pode fazer o contrato como se tu fosse até um avalista, um fiador ou um corresponsável. Só que só vai tirar o nome se a instituição financeira concordar. Ele tem que anuir. Perfeito. E agora nós vamos para o quadro Seu Dinheiro. Uma dica simples: nunca assuma uma dívida que você não conseguiria pagar sozinho. Se a parcela só fecha porque alguém prometeu ajudar, existe risco. E o risco, ele precisa ser calculado. Hoje a gente viu que relacionamentos podem gerar consequências financeiras muito sérias. Amor exige confiança. Mas confiança não substitui planejamento, não substitui informação e não substitui proteção jurídica. E se você tem alguma dúvida sobre dinheiro, bancos, aposentadoria ou direitos, envie a tua pergunta que ela pode aparecer aqui no próximo Direito e Dinheiro. Boa noite, boa semana e até o próximo programa.